Alô? Ó, eu tentei fazer aqui o projeto da matriz. Teoricamente a matriz está pronta já. É isso aqui, ó. Olha o que acontece. Vai ter três inputs, né? Que vai ser um clock, o estado atual e esse clean down aqui, tá? O clock vai ser um clock de 28 Hz, né? Pode ser um maior depois, a gente tem que ver isso, mas por enquanto vai ser um clock de 28 Hz. O estado vai ser o estado atual, se está enchendo, se está aspergindo, se está gotejando, se está limpando, né? 00 para enchimento, 01 para aspersão, 11 para gotejamento e 10 para limpeza. E clean down vai ser tipo quando a limpeza acabar, ele vai mandar um pulso. Vai ser isso, tá? E aí aqui o que acontece? Primeiro, esse é um divisor de frequência que eu fiz, tá? Aqui ó, é meio grande, mas enfim. Ele vai dar as frequências pra. Ih, esqueci. Aqui não vai. Eu botei aqui dentro pra, né? Vai usar esse aqui também pra tirar um segundo, né? Eu não tô usando aqui um segundo, mas aqui eu tô usando só pra testar lá depois na CPLD quando for na UF. Mas ó, ele vai dar a frequência do quando estiver enchendo, quando tiver aspergindo e quando estiver gotejando, né? Aí aqui é um mux, um pequeno muxinho, tá? Que eu criei. E aí aqui é o seguinte, esse mux ele vai escolher a frequência que a gente vai utilizar em cada momento. Então quando tiver, ele pega o estado atual ó, e faz a demultiplexação, como se fosse um seletor mesmo. Então quando for enchendo, ele pega esse aqui. Quando estiver aspergindo, ele pega esse. Claro, quando estiver gotejando, ele vai pegar esse. E quando estiver limpando, ele vai pegar isso aqui, que vai ser um pulso só, tá? O que acontece? Esse clock ele leva para isso aqui. E o estado, que vai ser o negócio, a máquina de estado, né? Aquelas máquinas de estados de cada linha. E aqui é o seguinte: quando o estado for. Isso aqui é um nó. E quando o estado for 00, quando o state aqui for 00, esse state aqui for 00, o estado aqui da máquina vai ser 1, que é enchendo. E quando for outro, ele vai ser 00, porque ele vai esvaziar, né? Em aspersão ele esvazia, em gotejamento ele esvazia, em limpeza ele esvazia. Então, todos os outros três estados é 0, e quando estiver enchendo vai ser 00, né? Aí aqui vira 1. Aí aqui tá as máquinas de estados, né? Eu tinha explicado para o Felipe como funcionava mais ou menos, mas basicamente vai ter uma máquina de estado para cada linha e um mux para cada e um mux 2 para 1 também para cada linha. Aí aqui fica um pouquinho mais complexo de explicar, mas basicamente o que acontece. Quando o estado for 1, ou seja, estiver enchendo, ele vai aqui na linha, nesse mux aqui, é esse aqui mesmo. Ele avisa para a primeira linha, para a linha mais embaixo, né? Ele enche primeiro a primeira linha, depois enche a segunda, a terceira, a quarta, até a linha mais em cima, que é a linha 0. Quando ele estiver esvaziando, ele começa pela 0, depois vai para 1, depois vai para 2, ele vai diminuindo, né? É só isso que esses mugs aqui fazem, né? Eles basicamente eles falam o sentido de enchimento e esvaziamento. Quando estiver esvaziando, ele começa no mais de cima, vai para o mais de baixo. Quando estiver enchendo, ele vai para a linha de baixo e vai para de cima, né? E aí aqui é tipo um outro. Eu nem. O que é isso aqui mesmo? Esqueci. Assim, é um decodificador, né? Então quando. O que acontece? É, aqui é um. Eu botei no vetor só. Ficaria mais organizado se fosse vários vetores separados, mas eu fiz um vetor só, né? Isso aqui são os estados de cada linha. Então, o bit 0 e o bit 1 é meio que o estado da primeira linha. O bit 2 e o bit 3 é o estado da segunda. O 5 e 4 é da terceira. E assim vai, né? Então, quando for. É, então, o que acontece? Quando for 00, ele liga. E quando for é, 01, não, e quando for. Como é? E quando for 01, ele pega e pisca. É isso aqui, ó. Ele pega o clock, ó. Ele pega esse clock aqui, que é 28 Hz no caso, e fica piscando, né? Então ele decodifica aqui os rolls, né? Cada linha.